Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café Mais Marketing. Hoje temos como convidada especial a Carol Schmidt. A Carol que é jornalista, empreendedora, cofundadora da GS2 Marketing Digital e hoje atua como head de experiência do cliente aqui na empresa. E também mãe do João, do Benício e minha esposa. Bem-vindos ao nosso podcast especial sobre a experiência do cliente, um tema que tem se tornado cada vez mais central para o sucesso de todas as empresas, independentemente do setor. A jornada do cliente não é apenas uma série de interações, mas uma oportunidade de construir relações e impulsionar a lealdade, e por fim, aumentando a receita. Falamos aqui algumas palavras bem fortes sobre o que seria a experiência do cliente, mas assim, para a gente começar, primeiro de tudo, muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Rodrigo. A gente conversa muito sobre isso, sobre a experiência do cliente. Nós somos sócios aqui na empresa, então é legal por quê? Porque a gente começou isso há alguns anos atrás e hoje a gente está com um novo projeto, que é o Café Mais Marketing, que surgiu justamente da necessidade de você comentando comigo, de a gente trazer, como você sempre tem essa, está muito perto dos clientes no começo da empresa, hoje muito perto de todos os CS, você sentiu a necessidade de trazer o Café Mais Marketing para poder trazer mais experiência ainda, não para os nossos clientes apenas, mas para todos os empresários. Então, para a gente dar o pontapé, fala um pouco para a gente o que é essa experiência do cliente. Eu acho que se eu fosse resumir CX em uma palavra, eu iria falar sobre sentimento. Independente da gente mapear a jornada e da gente utilizar técnicas para aprimorar a jornada do cliente e trazer uma experiência, uma boa experiência para o cliente, tudo se resume ao sentimento que o cliente tem. Então, eu costumo sempre falar com os CSs que as entregas podem ser impecáveis, o resultado pode ser impecável, mas no final do dia o cliente tem que ter um sentimento bom em relação à experiência. E que isso vai ser dado, é claro, através de todos os pontos de contato que ele tem numa interação com a empresa, mas principalmente no conjunto desses pontos. Então, muitas pessoas acham que CX é sobre proporcionar momentos uau para o cliente ou momentos excepcionais, mas no final das contas é proporcionar um bom sentimento em relação àquele produto, àquela jornada. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente pode pensar inicialmente, a gente como uma empresa, qual é o atendimento, qual é o relacionamento que a gente gera. Daí eu até pego um gancho no que você falou logo na primeira parte, sobre gerar esse sentimento com os nossos clientes. Só que o nosso papel é a gente conseguir gerar até que uma cultura multiplicadora para os nossos clientes transbordarem isso para os clientes deles. E daí eu sei que você já deu uma olhada, uma estudada muito profundamente, tá, sobre essa experiência, como ela é, como ela começa, como os nossos clientes, ou seja, como as empresas em geral, podem pensar nessa questão de experiência do cliente. Para as empresas que querem começar a trabalhar com o CX, né, a começar a trabalhar com a experiência do cliente, o primeiro passo é realmente fazer um mapeamento completo da jornada do cliente, o mapeamento de todos os pontos de contato. Então, isso inclui desde, né, da parte que a gente atua mais fortemente com os nossos clientes, que é o marketing. Então, todos os pontos de contato, todos os canais, se é uma loja ou se é uma empresa que, né, tem uma atuação física, não um serviço, então o ponto de venda. Então, todos os pontos de contato com o cliente precisam ser mapeados durante essa jornada. Então, onde ele tem o primeiro contato, então, tudo isso na parte de marketing antes dele se tornar um cliente. No marketing, a gente trabalha muito o funil e a gente vai mapear os canais digitais, mas para uma empresa mapear tudo, é importante que ela mapeie também os seus canais de ponto de contato físico. E isso vai passar pela transição entre marketing e vendas, pelo atendimento de vendas. Então, todo mundo que atende o cliente, se é numa clínica, eu tenho ali secretárias, enfim, todos os pontos de contato até o final da jornada do cliente, o pós-venda e se é um serviço recorrente, se é uma empresa que presta um serviço durante um período,
todos esses pontos de contato. Então, todos eles precisam ser mapeados e quais ações devem ser tomadas em cada etapa. Então, é realmente um trabalho que leva um tempo e que precisa de muito esforço para fazer todo esse mapeamento. E aí, o trabalho não é feito de uma vez, ele é feito em etapas. Então, quais etapas vão ser feitos playbooks, vão ser feitos treinamentos em cada ponto de contato para que aquele contato reflita o que a empresa quer passar. E no final das contas, aí eu volto no sentimento, porque o sentimento que essa pessoa tem que ter no final da jornada é um sentimento bom. Muitas vezes você pode oferecer uma experiência incrível no começo da jornada, mas se lá no final, na parte do atendimento, na parte da entrega do serviço, você entregar uma experiência ruim, pode ser que você estrague tudo aquilo, porque daí no final das contas o sentimento dela não vai ser um sentimento bom, e muitas vezes é aquilo que ela vai passar para frente. Vamos trazer isso para a realidade cada dia mais do empresário, tá? Uma coisa que eu sempre converso com vários empresários, quando a gente está tomando um café ou em qualquer ambiente mais social, e que é um ponto ainda, mesmo que tanta gente já tenha falado, mas ainda é um ponto que na cabeça de alguns empresários ainda não consegue fazer tanto sentido, que é o quê? A comunicação, ela no final do dia, como você colocou, ela acaba sendo que uma linha reta. Por quê? O que ele está mostrando na rede social, seja em branding, paleta de cores, tom de voz, tem que refletir o seu ponto de venda, o seu PDV, tem que refletir no uniforme da atendente, tem que refletir no tom de voz da atendente, do atendente, da secretária. Então, tudo tem que se conversar. Então, quando você levanta essa bola, precisamos de ter um playbook. Esse playbook vai trazer esse mapeamento e a aplicação dele. E o que a gente percebe é a mudança de mindset para que isso ocorra de uma forma também não de ruptura dentro da empresa. Então, como é que a gente pode ir pensando essa transição desde a hora que a gente elabora um brand para esse cliente, tá? E como ele vai aplicar isso dentro da empresa? Precisamos então de RH envolvido, precisamos do gestor de vendas, da equipe multidisciplinar. E como é que essas pontas vão se ligando, Carol? Na verdade, dependendo do tamanho da empresa, os sócios, diretores, a diretoria precisa comprar, digamos, essa briga, em alguns casos, com empresas que já têm uma cultura estabelecida. Precisa vir de cima, isso é muito importante para que realmente as coisas aconteçam. E é o que você falou, o tom de voz, a paleta de cores, enfim, tudo que a empresa quer passar precisa estar estampado em todos os canais, porque senão o consumidor realmente percebe se nas redes sociais ele encontra uma coisa e quando ele vai para ter o atendimento presencial é outra coisa totalmente diferente, acabou, a experiência não vai ser boa. O consumidor ele se sente enganado, ele não vai se sentir bem. Então, é um processo realmente de mapear, e quando você faz esse mapeamento, você não consegue fazer mudanças em todos os departamentos ou em todos os pontos. Você vai ter que elencar quais são os pontos mais sensíveis e os pontos mais importantes dessa jornada para que comecem a ser feitas as modificações. E isso vai levar em conta treinamento de pessoal, vai levar uma gerente, um cargo de liderança que esteja ali para ver se está sendo cumprido tudo que foi combinado, se aquele playbook, né, se aquelas regras de atendimento, se aquele passo a passo de como responder está sendo cumprido. É um trabalho de dia a dia, é um trabalho de consistência. Aplicando-se isso, a gente parte para um outro ponto, que é o quê? Tá dando certo ou não tá? Na cabeça do empresário é assim que funciona. Deu certo? Deu certo porque aumentou minhas vendas? Melhorou meu turnover? O que está acontecendo? Então, assim, a gente precisa entregar, ou pelo menos gerar para o tomador de decisão, KPIs, pontos que eles consigam enxergar todas essas mudanças. Como é que a gente elenca isso? Em CX, a gente tem algumas pesquisas que podem ser rodadas e depende muito de cada empresa e que elas vão trazer um retorno imediato.
que é o NPS, né? O NPS é uma nota única, é aquela pergunta que todo mundo já respondeu se você indicaria aquela empresa a uma outra pessoa, a um amigo ou parente. Então, nessa nota a gente já tem um pouco do sentimento geral do que as pessoas estão tendo da empresa. Então, uma nota 9, 10, esses são os seus melhores clientes. Vai indicar aquelas pessoas que são defensores da marca e que vão falar bem de você. Uma nota 7, 8, ela é uma nota de pessoas que a gente chama de neutro. São os neutros, eles não falam bem e não falam mal. E abaixo disso, né, de 6 para baixo, são os detratores, são aquelas pessoas que falam mal de você. Então, com o NPS, hoje existem diversas ferramentas que podem rodar o NPS, tem até técnica, mas enfim, isso é uma outra conversa, você já consegue ter um sentimento de como está a avaliação dos clientes. Para empresas que têm atendimento, a gente tem o CSAT, que ele mede o atendimento. Então, é aquela avaliação de quando você liga num call center e que a pessoa pede para você avaliar aquele atendimento. Você pode avaliar o meu atendimento, não é uma avaliação da empresa. Então, essas são pesquisas e são métricas que elas vão dar um bom termômetro do que está acontecendo. E os neutros, eles são ótimas oportunidades para trabalhar e para conseguir aumentar essa nota, se é um serviço de recorrência, se você vai continuar tendo contato com esse tipo de cliente, para que ele se torne um promotor da sua marca. Então, existe oportunidade de trabalho nos neutros, tá? Agora, eu entendi, você quer falar de KPI. Um KPI importante, que é um KPI que a experiência de cliente leva para as empresas, é um LTV maior. Então, quando a gente fala em lifetime value, a gente está trabalhando com experiência do cliente, porque um cliente feliz, tem até um livro da Gisele, que é uma super uma pessoa que fala muito de CX, ela é ótima aqui, fala cliente feliz dá lucro. Então, você aumentando o LTV dos clientes, isso já é um KPI financeiro para as empresas, né? É isso que os tomadores de decisão querem, um KPI financeiro. Como é que eu vou ter mais lucro ou diminuir custo com esse departamento? Então, o LTV é uma métrica importante que pode ser medida. Você pode diminuir o custo de aquisição de cliente, porque esses clientes felizes, esses clientes promotores, eles vão te indicar outros clientes, e daí você consegue também diminuir o custo de aquisição por cliente. Entendi. Mas daí, beleza, peguei esse KPI, rodei um NPS, ou tem uma série de resultados. Identifico nesses resultados que, por exemplo, o meu setor de pós-venda não está legal, não está adequado, está tendo muita reclamação, tá? Como é que eu vou chegar nesse gestor ou nas pessoas que estão lá e vou trabalhar uma outra coisa que é muito importante nisso, o feedback, dentro da minha própria empresa? Os clientes que reclamam, né? Os clientes que eles colocam um tempo dele, a energia dele para falar que eles estão descontentes com algo, eles são muito importantes. Porque o cliente que ele se dispõe a isso é porque realmente ele quer uma melhoria. O cliente mais perigoso é aquele cliente que não fala nada. Então, aquele cliente que está quieto e que não fala nada, ele é o mais perigoso, porque ele vai embora e você não tem a oportunidade de entender, de implementar alguma melhoria e até de identificar gargalos na sua operação. Então, esse é o primeiro ponto. Os feedbacks, digamos, ruins, reclamações, elas são importantes para a gente poder levantar os pontos de melhoria e atuar nisso. E aí sim, as lideranças, né, os diretores vão precisar mapear esses feedbacks que podem ter sido enviados por uma pesquisa mais estruturada, em um período de tempo, a cada 2 meses, a cada mês, enfim, depende de cada empresa, ou feedbacks que você recolhe espontaneamente em redes sociais, em e-mails. Então, todo esse processo é importante ser mapeado. Se você tem alguma pesquisa, você vai ter um tempo para colher esses resultados, e é importante que aí que eles sejam planilhados, que você consiga ter um panorama para entender os casos pontuais
E o que você começa a identificar, então, se eu sempre tenho reclamação do setor X, se a nota daquele setor é uma nota menor, então não é uma percepção de um ou outro cliente. Eu preciso colocar um pouco mais de atenção. Atenção, é claro que em todos os feedbacks, porque eu preciso entender a razão que levou o cliente a me dar aquele feedback. Né? Por trás disso, eu consigo entender muita coisa. E aí, fazer um planejamento de ações para serem implementadas para melhoria naquele setor. E aí depende muito da reclamação. De repente, se é alguma questão de agilidade, eu posso implementar uma tecnologia, eu preciso identificar se é uma problema de pessoas, se é um problema de processo. Isso é um problema, às vezes, de educação do próprio cliente. Porque a gente pega, por exemplo, em algumas empresas, todo o NPS ou todo o feedback que conseguiu coletar dos clientes são bons. Mas chega num determinado momento, não está legal, em alguma área. E começa a se repetir isso. Daí internamente você começa a mapear o que está acontecendo, como você levantou. É falta de processo. É algum colaborador daquele setor não está indo tão bem. Mas também pode-se olhar que às vezes o cliente tinha uma percepção errada sobre o que ele ia receber. Então entra também naquilo de como cada dia mais eu consigo comunicar o meu produto ou serviço de uma forma que, quando a pessoa comprá-lo, ela não gere uma expectativa que não é real, sabe? Que não vai ser daquela maneira. Então a gente volta até um ponto lá no começo da conversa sobre experiência, sobre o mapeamento da jornada. Como trabalhar cada dia mais para que a minha informação sobre o meu produto ou serviço seja muito clara? Porque os feedbacks vão te trazer esses insights, mas às vezes você consegue identificar que o que faltou foi um bom entendimento. Mas é um bom entendimento, ele é mapeado na jornada. Então, por exemplo, isso é falha no onboarding. O onboarding não está trazendo informações suficientes para que aquele cliente tenha entendido qual é o processo, qual é o tempo, qual é a expectativa. Então, a expectativa precisa ser alinhada e isso tudo é mapeado na jornada. É um ponto de contato. Então, entre vendas e o começo do uso daquela solução, dependendo se é um serviço, existe uma parte da jornada muito importante e uma parte sensível da jornada que precisa ser mapeada e ter um processo de onboarding bem estabelecido. Se está tendo problema de não entendimento, é falha nessa etapa da jornada. Por isso que é importante ter a jornada mapeada para, quando colher os feedbacks, entender em qual etapa da jornada que está o problema. Então, precisamos melhorar a nossa comunicação nessa etapa do onboarding. E aí podemos percorrer qual é a melhor forma. Hoje em dia a gente manda um e-mail, uma apresentação, a gente faz uma reunião. Então vamos sentar para conversar qual seria uma forma mais clara de passar por essa etapa, porque a forma como a gente está fazendo não está boa. E aí a gente vai ver, isso foi com um cliente, isso se repete, e aí a gente vai saber até a gravidade que está a falha nessa etapa. Mas todos os feedbacks são importantes. Né? Esse olhar atento e essa escuta ativa é importante para conseguir melhorar. No final das contas, as empresas que começam com um processo de CX, elas querem melhorar, elas querem entregar mais. Os decisores, a diretoria, eles querem diminuir custos ou aumentar lucro. E precisam trabalhar juntos. Ok, feito isso, analisado isso, como você consegue medir, tá, o impacto dessas mudanças na base do feedback do cliente? Beleza, identifiquei, esse erro aqui, 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 eu implementei mudanças de processo, rodo nova pesquisa para entender como é que eu consigo ver se o meu cliente final está percebendo o meu esforço, tá, e está mudando a sua percepção sobre o meu produto e serviço, e ao mesmo tempo trazendo essa informação para os tomadores. Porque, na verdade, se você roda algum tipo de pesquisa, isso deve ter uma periodicidade. Então, você vai conseguir, né? Se você tem planilhas e tem outras formas de acompanhar isso, você vai perceber ao longo das outras pesquisas se houve ou não melhoria. É claro que de um mês para o outro, de um bimestre para o outro, dependendo, né, do tempo em que essas pesquisas acontecem, você ainda não consegue ver isso. Por isso que é importante essas planilhas, esses dashboards que a gente consegue
acompanhar isso ao longo de um período maior, 6 meses, 12 meses. E aí, com certeza, você vai conseguir ver nos números se aquela mudança implementada, ela foi efetiva ou não. O feedback direto, muitos clientes eles dão imediatamente, muitos clientes percebem, e aí você tem essa percepção não tão numérica, né? Não com dados desse tipo, mas você já começa a receber isso e perceber alguma mudança. Seguindo nesse ponto, a gente agora traz para dentro de casa. O que eu quero dizer dentro de casa? O empresário rodou NPS, rodou a cultura de feedback para fora, coletou esses resultados, trouxe para dentro, refez processos, rodou nova pesquisa, coletou novos dados, mas no colaborador interno, esses feedbacks, como eu vou mostrar para ele que isso não é uma pegação de pé, mas sim que essa cultura vai trazer resultados positivos, tá? Para o trabalho dele, para a agilidade dele, para a satisfação do cliente, tá? Mas assim, a gente sabe que o colaborador às vezes fica um pouco chateado com isso, né? Com o feedback, né? Com o feedback, com a cobrança que vai se ter sobre quando um feedback não é positivo. É uma questão de educação e cultura. É claro que na cultura brasileira a gente não tem uma cultura de feedback como a gente tem nos Estados Unidos ou na Europa. E nós O somos. brasileiro leva tudo como pessoal, né? O brasileiro leva as coisas como pessoal e é normal, a nossa cultura é diferente, nós somos mais reativos, nós somos mais emotivos, nós temos uma manifestação muito diferente de outros povos. E eu não sei se isso vai mudar a curto prazo. Mas quando a gente começou a fazer isso aqui na empresa, eu posso dizer que quando a gente recebe uma nota, né? Então aqui a gente roda uma pesquisa de desempenho, a gente nem chama que é uma pesquisa de NPS, porque ela não é composta só de uma nota da indicação. A gente roda uma pesquisa de desempenho para avaliar todos os times, né? Para avaliar também a estratégia, enfim. Nós colocamos alguns indicadores que a gente gostaria de avaliar. Então, quando a gente começou o ano passado com isso, a gente percebeu que, num primeiro momento, quando a gente recebe a nota daquele cliente, às vezes a gente vê as pessoas chateadas, nossa, mas eu fiz tanto, mas eu fiz, nossa, eu dei o meu melhor, e muitas vezes o cliente realmente não está vendo isso. Foi uma etapa que a gente mapeou, né? O cliente não está vendo todo o esforço e todas as pessoas que estão envolvidas para que aquela entrega chegue para ele, que realmente foi feito muito. Mas existia esse sentimento, ai, nossa, eu fiz tanto e tal, tal, tal. Mas com o tempo, né, com isso acontecendo todos os meses, né, a gente trazendo essa questão de que realmente não é pessoal, de que a gente precisa entender o porquê o cliente deu aquela nota ou porquê o cliente fez aquele comentário, e que se ele realmente se dispôs a fazer uma crítica é porque ele espera que é possível, ele tem expectativa de que vai haver uma melhoria, senão os clientes que nem fazem não é um cliente mais perdido do que aquele que dá uma nota mais baixa. Então, realmente, é um processo de educação interna e a gente conversa todos os meses sobre isso, a gente analisa todos os meses sobre isso. E ao mesmo tempo em que muitas vezes pode gerar né, o time ficar desanimado num primeiro momento, isso não passa de um primeiro momento. Quando a gente começa a discutir o porquê daquela nota, a gente começa a perceber pontos que realmente poderiam ter sido melhores. E depois da implementação das melhorias, e quando a gente vê uma nota melhor, quando a gente vê realmente que o cliente percebeu essa mudança, quando a gente percebeu que a gente poderia realmente ter feito melhor, o time fica muito satisfeito. Por quê? Porque aqui a gente tem essa cultura de entregar sempre melhor, de ter o cliente no centro da nossa operação. Então, isso já é uma cultura da empresa. Então, eles ficam satisfeitos de ver um resultado melhor. E você falou uma coisa que é perceptível nos nossos anos como empresários, e a gente também conversando com outros colegas da área, seja de marketing ou seja qualquer outro serviço, o cliente que não se manifesta é um cliente praticamente perdido. Porque quando a pessoa está feliz com o serviço, com o produto, hoje em dia a gente pode observar os reviews,
seja as pontuações, isso tem crescido demais, as pessoas se sentem mais à vontade. Tanto é que no Brasil, o maior portal, o Reclame Aqui, as pessoas já têm o hábito, não estou satisfeito, vai lá. E as empresas grandes já entenderam que elas têm que entrar e responder, têm que dar feedback. Porque senão você vai gerando uma empatia, um desgaste muito grande. Porque quantas marcas morreram que a gente nem sabe como e quando e por quê? Porque elas nunca pararam para ouvir o cliente. Acreditavam que o seu produto ou serviço estava sempre muito bom, muito perfeito, só que quando foram ver já tinham perdido o mercado. Então eu queria que você desse mais uma pontuada, Carolina, nesse ponto. Como empresário, tomador de decisão, tem que observar que a experiência e a jornada do cliente dentro da empresa dele é de suma importância para que se gere um LTV. Não somente um LTV quando é um serviço de recorrência, mas também quando é uma compra de um produto. Uma Uma recompra, uma compra, ou senão assim, eu já sei que a vida útil desse meu produto é de 2 anos. ou a compra de um outro acessório, de algum Então, outro produto afim daquela empresa. como a gente conseguir levar essa ideia para o empresário, para o tomador de decisão, o CEO das empresas, os CMOs, os CFOs, que isso é necessário, ter essa atenção e esse olhar atento para a experiência do cliente. O cliente feliz, aquele cliente que é um defensor da marca, ele é um cliente que compra mais, ele é um cliente que não vai ficar tanto apegado ao valor. Então, ele compra mais, ele paga mais daquilo porque ele confia na marca, porque ele já desenvolveu um relacionamento com aquela marca. E isso é muito importante. Isso é a experiência do usuário, o investimento nesse setor, ele traz de retorno para as empresas. E é claro que a gente tem diversos cases de marcas que fizeram, de marcas que não escutaram, não ouviram o cliente e nem estão mais, né, hoje operando, e outras marcas que fizeram mudanças. Então a gente tem, por exemplo, o case do McDonald's, que ouviu os seus clientes, eles levaram os executivos para ouvir o feedback dos clientes em entrevistas, fizeram uma grande pesquisa nos Estados Unidos, e eles mudaram muita coisa, que aqui no Brasil acabou virando a campanha do Mac. Então, como os meus clientes chamam o McDonald's, eles chamam de Mac. Eles mudaram o nome de algumas lojas, porque eles ouviram o cliente, eles se aproximaram do cliente. Então, quando a gente fala de CX e a gente fala de uma escutativa do nosso consumidor, do nosso cliente, é onde existe uma grande oportunidade de inovação. Porque a inovação, ela não é só tecnologia. A inovação é resolver um problema, é resolver uma dor. E a inovação, ela só pode surgir dessa escuta das pessoas, do cliente. Então, quando a gente tem essa cultura dentro da empresa, a gente tem uma oportunidade enorme de expandir o mercado, de oferecer outras soluções como empresa que não estavam mapeadas, então até de desenvolvimento de novos produtos, porque eu estou ouvindo a dor do meu cliente. Então, além da melhoria do meu produto, do meu serviço, existe ainda essa possibilidade de desenvolvimento de novos produtos. Carol, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas último ponto. Aquele ponto em que o empresário, que está do outro lado do balcão, por muitas vezes fica até bravo quando recebe um feedback negativo. Ou que recebe 2 feedbacks negativos. E esses feedbacks negativos vão aumentando. Como é que a gente pode reconhecer nessa questão negativa? Eu sei que você já discorreu um pouco, mas você, pensando como empresária, como a gente tira aquela carga do tá ruim, tá indo para o buraco, e daquilo a gente fala, opa, tem uma oportunidade nisso, de mudança. Seja uma mudança cultural, seja uma mudança de tipos de entrega. Então, assim, você como empresária, quando você recebe feedbacks negativos, como você trabalha essa reação? Eu acho que todo empresário, ele é uma pessoa que tem muita esperança. Então, apesar da gente receber aquilo num primeiro momento e poder ficar chateado, porque a nossa empresa é um filho, tudo que a gente faz com muita paixão, com muita vontade de fazer o melhor. E na prática, nem sempre tudo sai da forma como a gente planejou.
E apesar da gente ter esse lado mais passional com o nosso negócio, a gente tem essa questão da esperança e tem essa vontade de melhoria. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você recebe um feedback e pode ter uma primeira reação de não ter gostado, isso também traz uma força muito grande para que a mudança aconteça. Então, o time às vezes fica mais abalado do que o próprio empresário, do que a própria diretoria, porque esses têm uma visão de que a gente muda, a gente cai quantas vezes for e a gente levanta e muda de novo. Então, eu acho que é com esse mesmo sentimento que a gente consegue implementar as mudanças necessárias para que os feedbacks e que para a empresa, porque no final das contas os feedbacks são um grande impulsionador para o crescimento da empresa, se assim tiver um olhar atento. E duas questões muito importantes que eu queria ainda trazer sobre o CX é a comunicação. Então, isso vai ajudar com o time, comunicação clara e com o cliente. Isso evita muitos desgastes de relacionamento e proatividade com o cliente. Então, são dois pilares que são imprescindíveis para que o CX consiga atuar com mais eficiência. Muito bom. Essa foi a Carol Schmidt, minha sócia, cofundadora da GS2, que cada dia mais dentro da empresa tem trabalhado essas mudanças para que a gente possa continuar o crescimento. E essa visão dela como empresária e como formadora de opinião vai muito de encontro a todas as grandes empresas, as Big Techs que estão crescendo. Todas essas Big Techs, elas sempre param para ouvir o seu consumidor, quem está adquirindo aquele produto ou serviço deles, porque sabem que um bom embaixador da marca, defensor da marca, vale muito mais mesmo, do que ficar só investindo dinheiro em campanhas por aí. Carol, muito obrigado. Obrigada.